Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, quando nós obedecemos as instruções, as orientações, os ensinamentos do Senhor, quando nós cuidamos de praticar a palavra dele, amados, bênçãos sem medidas nos alcançam, se apossam das nossas vidas. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46, diz o seguinte: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E o Senhor aqui traz a parábola do homem sábio e do homem insensato. O homem sábio é aquele homem que ouve aquilo que ele está ensinando e cuida de praticar. É diligente com a palavra e com a prática da palavra. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo, firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. O Senhor aqui está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve o que eu estou ensinando e cuida de praticá-las, significa que tem um alicerce bem fundamentado. É aquele que ouve as instruções, as orientações, os ensinamentos, os mandamentos, os princípios da palavra e pratica e obedece. Sabe, amados, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu me recordei do que o próprio Deus disse para Isaac. Lá em Gênesis capítulo 26, o Senhor fala com Isaac, aparece para Isaac e dá a ele uma instrução para que ele não fosse para o Egito, mas para que ele permanecesse em Gerar. E o próprio Deus fala para ele: assim como eu instruí ao seu pai, Abraão, farei com você. E é interessante que na sequência deste texto, o próprio Deus fala com Isaac que ele mesmo abençoou o seu pai. É interessante que o Senhor fala no versículo 5 do capítulo 26, Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Amados, quando nós guardamos a palavra do Senhor, os seus princípios, as suas orientações, os seus ensinamentos, é certo que a bênção do Senhor nos alcança. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, está escrito, amados, o versículo 1 deste capítulo começa assim: se atentamente ouvires, guardares e praticares todos os meus mandamentos, as minhas bênçãos te alcançarão. Na tradução da King James diz: as minhas bênçãos se apossarão de você. Amados, no lugar da obediência, há frutos. No lugar da obediência, amados, o Senhor ordena bênçãos infinitas. No lugar da obediência, há uma prosperidade. No lugar da obediência, há a manifestação clara do poder de Deus. O Senhor apareceu para Isaac e deu uma instrução, uma orientação para ele.
e disse: habita nessa terra, eu estarei contigo e eu te abençoarei. E ele traz à memória de Isaque o que ele disse para o pai Abraão: farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas instruções, minhas orientações, meus princípios, a minha lei. É por isso, ou seja, porque Abraão me obedeceu. E amados, enquanto Isaac permaneceu em Gerar, amados, tudo que ele fazia prosperava. No lugar da obediência, amados, quando nós nos colocamos como filhos obedientes, fazemos como Jesus instruiu. Cuidamos de ouvir o ensino, cuidamos de ouvir as orientações, as instruções, cuidamos de estar atentos à palavra, aos ensinamentos, guardando e praticando, ou seja, obedecendo. Neste ambiente, amados, a favorabilidade, o favor de Deus é grandioso nas nossas vidas. E ali a manifestação do poder dele. Assim como Isaac tornou-se um homem muito rico em Gerar, causando até a inveja dos filisteus. Assim será na sua vida. Aonde quer que você esteja, se você estiver guardando os princípios, ouvindo as instruções, os ensinamentos, os mandamentos, os princípios do Senhor, a palavra do Senhor, e praticando-a, ali a bênção do Senhor estará te alcançando, se apossando da sua vida. Amém, amado? Prossiga firme, inabalável, indesistível na fé, guardando a palavra e praticando ela. Aleluia! Amo a sua vida, beijo enorme no seu coração, prossiga firme, inabalável, indesistível na fé. Seja abençoado na prática da palavra.